Fala pessoal, bem-vindo ao canal Tecnofenix. E vocês não leram errado hoje. Hoje vamos construir uma API Node com o melhor do TypeScript. Já deixe seu like e se inscreve no canal. Então bora lá. Aqui na nosso desafio, estou no repositório aqui da Colab CodeTech Backend Challenge. Aqui tem vários desafios, então para você que está sem ideia de projeto aí, o que construir, aqui é um bom lugar para você achar os desafios aqui no back-end e construir um projeto. Eu peguei esse desafio aqui da BossaBox. Aqui é um projeto simples, é um projeto que fala para a gente construir uma API para gerenciamento de ferramentas, que está aqui embaixo, ó, como a gente tem que fazer. Aqui eles falam o que vai ser avaliado, o mínimo necessário. Você tem que documentar sua aplicação com Swagger ou Blueprint. Tem os bônus que eles pedem aqui. Teste, se você souber containerizar sua aplicação, é uma boa. Autenticação e autorização com OAuth ou JWT. Requisitos, ó, a API deve responder na porta 3000. Deve haver uma rota para listar todas as ferramentas cadastradas. Deve ser possível filtrar ferramentas utilizando uma busca por tag. E ver uma rota para cadastrar uma nova ferramenta. É que ele fala o que a gente tem que devolver na hora do cadastro. E o usuário pode remover uma ferramenta por ID. Ó, critérios de aceitação, ó, muito bom isso aqui, ó. A API deve ser real, escrita por você. Ferramentas que criam APIs automaticamente, Loopback, JSON Serve e etc. não são aceitas. Todos os requisitos acima devem ser cumpridos, seguindo o padrão de rotas estabelecidos. Deve haver um documento de API Blueprint ou OpenAPI, é o antigo Swagger, descrevendo sua API. Se você julgar necessário, adequado ou quiser deixar a aplicação mais completa, bônus, você pode adicionar outras rotas, métodos, meios de autenticação com usuários, etc. Aí tá falando aqui, ó, ao término do desafio você pode agendar uma ligação com o Eduardo Coller, diretor de tecnologia da BossaBox, para sobre o que você construiu. A ligação ocorrerá via Hangouts e o link estará presente no convite do evento. Interessante aí, ó. Bom, vamos lá então. Deixa eu abrir aqui meu terminal, né? Vou navegar, tem uma pasta aqui chamada Applications. Eu tenho uma pasta aí que ó, YouTube. E vou criar uma pasta aqui chamada My Tools. Vou entrar dentro dessa pasta. Dentro dessa pasta eu vou dar um init. Eu vou iniciar aqui a minha aplicação Node. Para a gente iniciar uma aplicação Node aqui na nossa máquina, é só a gente dar yarn init -y. Aqui o -y não precisaria, mas eu vou dar -y só para não ter que responder nada. Vou abrir aqui no VS Code. E como vocês podem ver, eles criaram aqui um package.json. É só isso que esse yarn faz.
Mas o que que tem aqui nesse package.json? Aqui tem o nome da aplicação, a versão, o arquivo principal, o tipo de licença. Por que é importante esse package.json? Esse package.json fica guardado ali as nossas dependências de desenvolvimento, os nossos scripts, se a gente quiser, e a gente vai colocar alguns, e dependências de desenvolvimento, para que quando a gente precise instalar o projeto, ele leia esse package.json e instale automaticamente as dependências ali já configuradas. Aqui eu vou usar uma ferramenta, vou abrir aqui meu terminal integrado, e a ferramenta aqui que eu vou usar para criar um servidor web vai ser o Fastify. Pronto, Fastify instalado. Vou criar aqui uma pasta chamada src. E dentro dessa pasta eu vou criar um arquivo chamado app.ts. E aqui eu importo Fastify. Aqui eu instancio Fastify. Aqui no Fastify a gente dá um app.listen. Só que aqui a gente abre colchetes, né? Abre colchetes, as chaves. E aqui a gente tem a propriedade chamada host. A gente coloca 0.0.00 e outra chamada port. A port, como a gente viu lá, é 3000, então a gente tem que colocar aqui 3000. Aqui eu vou colocar um ponto .dem, que quando a minha aplicação startar, eu quero que ela imprima no console ali Pronto, é isso que eu quero que ela imprima no console. Só que aqui a gente está usando TypeScript, então se eu colocar aqui, ó, Node src barra app.ts, o que acontece? Minha aplicação não roda, ela crasha. Por quê? Porque aqui a gente está usando TypeScript, então eu preciso de transpilar esse código para JavaScript para depois eu executar ele. Só que usando o TypeScript assim puro seria muito ruim. Então tem ferramentas hoje que a gente pode usar que já faz essa transpilação. Mas antes a gente precisa instalar primeiro o TypeScript, o types@node e também uma biblioteca chamada TSX. Essa biblioteca que a gente vai usar para a gente rodar ali nosso arquivo TS, para a gente não ter que ficar toda hora fazendo um build de JavaScript para a gente rodar a nossa aplicação.
Aqui eu vou instalar elas todas como ferramentas de dependências de desenvolvimento. Pronto, instalado aqui, a gente instalou TypeScript, o types do Node e TSX para a gente rodar a nossa aplicação. Então, primeira coisa, tem que iniciar o TypeScript, yarn, acho que é menos init. Pronto, iniciamos aqui o nosso TypeScript. Agora a gente vai rodar a nossa aplicação. Para rodar a aplicação agora é TSX src barra f.ts. Como vocês podem ver, nossa aplicação está rodando. E aqui que ele criou aqui foi esse TypeScript aqui, ó, de configuração aqui, ó. Praticamente a gente não precisa mexer nada aqui, ó. Só vou mexer aqui no ES, que eu vou colocar o 2020, que ele já suporta. Fora isso, não precisa mexer mais nada. E se vocês quiserem ver a nossa aplicação rodando aqui, a gente pode criar uma rota aqui, ó, app.get. Vou colocar tools, o nome dessa rota, e vou falar que ela retorna um hello. Hello World. Aí se a gente vir aqui em localhost 2.3000, que foi nossa rota lá que a gente definiu na porta 3000, e colocar tools, né? Aí dá aqui que não deu encontrado, mas você pode ver que nossa aplicação está rodando. Mas o que acontece aqui? O que está acontecendo é que o TSX ele está fazendo rodar aqui a nossa aplicação, só que quando nós salvamos o arquivo, ele não faz o hot reload. Para isso a gente teria que criar colocar uma flag aqui para ele fazer a verificação do arquivo toda vez que a gente salva. Então a gente vai fazer aqui, ó, yarn tsx, e vai colocar aqui, ó, hot, para que toda vez que a gente salvar nosso arquivo, deixa eu ver, vamos ver aqui, deu erro, o que foi? Tá dando erro aqui em algum lugar aqui. Ah, ele tá falando aqui, ó. Aqui eu esqueci de colocar barra. Como não coloquei barra, ele tá reclamando. Aí a gente salva aqui. Pronto. Aí se a gente vai lá no nosso navegador, faz o reload de novo, tá aqui nosso Hello World. Muito importante, pessoal, não pode esquecer de colocar a barra. Se vocês viram que se não colocar a barra, ele fica reclamando. Até aqui nossa aplicação tá tudo bem, vocês entenderam aí como criar um servidor. Só que vocês estão vendo aqui que aqui tem ponto e vírgula. Eu uso aspas duplas aqui para importar fazer meus imports. Eu gosto de usar aspas duplas. Gosto de colocar ponto e vírgula no final de cada linha aqui. Só que vocês podem ver que não tá tendo isso, né? E nesse caso
eu posso usar uma ferramenta que é o ESLint para padronizar essa configuração, esse estilo de escrita, né? Eu posso dizer. Então, assim, quando você tem um projeto assim, é bom sempre ter um padrão ali de escrita ali no seu projeto, né? Então, o que eu vou usar? Vou usar aqui o ESLint para mim, para eu poder fazer esse padrão aqui. A ESLint instalado, ele foi instalado como ferramenta de desenvolvimento. Então, para rodar ele aqui, ó, Yarn init. Aqui ele faz a pergunta, ó, ele pergunta como você quer. Eu vou falar que ele quer que ele cheque a sintaxe, encontre problemas e force o estilo de código. No caso, eu estou usando import export. Se você estiver usando require export, você usa com JavaScript, você usa a parte de baixo, né? Eu aqui estou usando import export, vou esse aqui, ó. Não estou usando React nem Vue, nenhum destes. Então, nenhum destes. Seu projeto usa TypeScript? Sim. Então, usando onde você está rodando seu projeto, aqui no caso é Node. Use Style, popular Style Guide. Não, eu vou querer pergunta. Aqui ele pergunta o formato de arquivo que você quer que salve a sua configuração. Eu vou salvar em JSON. O tipo de espaço, vou colocar space. Coloca aspas duplas, né? Colocar aspas duplas. Fim de linha, vou colocar Unix. Require ponto e vírgula. Colocar que sim. Aí ele fala se eu quero instalar as dependências que precisa no TypeScript aqui. Vou falar aqui com npm yarn, né? Pronto. Aqui, como vocês podem ver, agora que ele terminou a configuração, aqui tem muitos erros, que é que ele fala que no final da linha tem que colocar ponto e vírgula. E no caso onde não tem, ele está reclamando. Só que no meu caso aqui, se eu apertar, ó, Ctrl S, ele resolve. Ele já força ali e já corrige tudo. Mas para isso, vocês têm que vir aqui, ó, no seu Ctrl P, preferências, Open Settings JSON. E vocês vão colocar essa configuração aqui, ó. Essas duas configurações aqui, vocês têm que ter no seu projeto de vocês. Tendo essa configuração, na hora que você faz o save ali, ele já corrige. Bom, aqui a gente terminou de configurar nossa aplicação aqui para dar início. Só que o que acontece? A gente precisa fazer primeiro, começar pelas nossas entidades. A gente precisa fazer ali a modelagem do banco de dados. E para fazer a modelagem ali do banco de dados, antigamente a gente usava ali o TypeORM ali, que quem é da época ali, não faz muito tempo, né? A gente usava TypeORM, mas só que TypeORM é uma ferramenta que dá muita configuração, né? Dá muito trabalho para a gente usar ela. A gente tem que fazer várias configurações. E hoje existe uma ferramenta chamada Prisma. Então, essa ferramenta, ela praticamente automatizou ali a criação das nossas tabelas e do nosso banco de dados ali. Então,
é praticamente isso. E aqui a gente vou instalar ela aqui. Vai ser primeiro eu vou instalar o Prisma como da dependência de desenvolvimento e depois eu vou instalar o @Prisma Client como a dependência do meu projeto mesmo. Pronto, agora que a gente tem as dependências do Prisma instalado, o que eu vou fazer aqui é só simplesmente fazer um yarn Prisma init. Pronto, fez aqui um yarn Prisma init. O que ele cria aqui, ó, é uma pasta chamada Prisma. Cria um ponto .env aqui, que é a nossa configuração aqui, ponto .env. E cria também um git ignore, onde ele ignora node modules e ponto .env. E também a pasta aqui do nosso Prisma, onde tem o nosso esquema aqui, ó. E é aqui que a gente declara aqui o nosso esquema. Para a gente declarar aqui a nossa tabela aqui do banco de dados, ele usa models. Model. Então eu vou colocar aqui model tools. Aí você deve estar se perguntando, pô, por que eles colocaram o nome de models? Model, né? Porque banco de dados ele aceita aqui qualquer tipo de banco de dados, tanto banco de dados relacional quanto não relacional. Então aqui no banco de relacional a gente chama de tabela. No banco não relacional a gente chama de collection. E para não ter essa discussão, esse problema, eles preferiram chamar de model. Então aqui vai ter um ID, que vai ser um int. Eu vou colocar que ele é um @id, né? E por padrão ele vai ser auto incremente. É isso que ele vai ser. Aí no caso aqui a gente precisa ver lá quais os campos que tem aqui no nossa ferramenta. Então a gente tem aqui o title, link e description, e tem as tags, né? No caso das tags aqui, a gente vai ter que criar aqui um relacionamento de tags para a nossa ferramenta. Então vai ser uma ferramenta tem muitas tags e muitas tags tem uma ferramenta. Então a gente tem lá o title, link e description. É isso que a gente vai colocar aqui. Se a gente vai colocar só o title, que é uma string. Vou colocar que o title é um campo unique. Vou falar que ele é um campo unique para não dar duplicação aqui na nossa tabela. Aí tem o link, né? Que é string. E tem mais o que? Description, né? Bom, essa aqui é a nossa tabela de tools, né? Então, eu vou já rodar aqui essa migração. Para a gente rodar essa migration, eu vou fazer yarn prisma migrate dev.
Assim, a gente rodou a migração aqui, só que ele já está reclamando aqui que eu não tem nenhum database aqui em localhost 5432, né? Então eu primeiro preciso vir aqui, colocar aqui meu banco de dados para rodar. No caso do meu banco de dados aqui, eu estou rodando via Docker, mas você pode instalar aí o seu banco de dados se você quiser, ou fazer via Docker como eu estou fazendo aqui. E a gente precisa colocar aqui a nossa configuração. Então aqui no meu caso, no meu banco de dados aqui, eu deixei como Postgres. E aqui desse outro lado o password, Postgres. E o meu banco de dados vai ser o mesmo do meu projeto aqui, que é MyTools. Certo? Configurado, a gente vai rodar de novo. Aqui ele pergunta o nome da nossa tabela, então eu vou colocar aqui create table tools. Esse vai ser o nome da minha migration aqui, criação de tabela. E o que ele faz aqui? Ele cria pra gente aqui, ó, uma migration com toda a nossa tabela, a estrutura aqui, ó, o comando SQL que foi gerado no banco. Só que aqui vocês estão vendo aqui que ele criou com maiúsculo, né? E eu não vou querer com letra maiúscula, eu vou querer com letra minúscula. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui. Eu vou colocar aqui um arroba map. Vou dar um nome de tools minúsculo. Só que em vez de dev eu vou fazer reset. Pronto, vamos lá ver se ele fez. Aqui no caso eu vou lá no banco de dados ver se ele criou com letra minúscula, como eu queria. Se ele não criou, eu vou ter que formatar. Isso aqui é o PG admin, tá, gente? Tá tudo rodando via Docker. Aqui eu tenho aqui MyTools. Não, ele criou com letra maiúscula. Só que eu não vou querer letra maiúscula, então eu vou vir aqui, vou deletar essa tabela, deletar de migrations, deletar essa pastinha migration. Vamos rodar de novo. Pronto, agora a gente vai lá no nosso banco de dados de novo, vamos fazer um refresh aqui e pronto, tá aqui a nossa tabela aqui, ó, agora com letra minúscula, certo? Agora a gente tem que criar o das tags, né? A gente tem as tags. E as tags tem a mesma coisa, que vai ter isso aqui, ó. Ó, de auto increment.
vai ter tag, string, e a tag vai ter o que? Vai ter tool, né? Vai ter uma ferramenta. Então aqui eu vou colocar tool, tools, vou colocar arroba map, vou colocar tags, para que isso aqui, o map, significa que eu estou mapeando para que ele não seja o nome aqui, esse nome, eu quero que seja esse nome aqui na tabela. E aqui, ó, vocês estão vendo aqui que tem aqui o tá vermelho aqui, né? Mas o que acontece? Aqui ele vai criar um relacionamento para mim automaticamente. Só que para isso eu tenho que ter uma extensão aqui no VS Code, que é o meu Prisma. Eu esqueci de falar antes para vocês, mas é muito importante vocês terem essa extensão aqui instalada no VS Code, que é o Prisma. Se vocês não tiverem essa extensão instalada, não funciona, pessoal. Aqui eu só vou dar um Ctrl S e pronto, ó. Eles o próprio VS Code aqui já criou esse relacionamento para mim, ó, sem eu precisar fazer nada, tudo automático. Aí aqui eu vou colocar em letra minúscula para ficar no padrão. Pronto, salvar aqui e vou fazer de novo yarn migrate dev. Pronto, agora se a gente for lá no banco de dados, tá criado aqui as nossas duas tabelas, tags e tools com relacionamento. Deixa eu fechar aqui o nosso terminal. Agora sim a gente pode começar a estruturar aqui as pastas aqui do nosso projeto, né? E vocês viram lá que eles querem um código limpo, né? Legível. E eu tô declarando a minha rota aqui. Só que é o seguinte, se eu declarar todas as rotas aqui, fazer tudo aqui, vai ficar um arquivo muito longo, muito extensível, difícil de ler, difícil de dar manutenção depois. Então, para isso a gente vai estruturar o nosso projeto em várias pastas e arquivos. A gente vai mudar essa rota para criar uma pasta de service, uma de controller, uma de rotas e uma de database para a gente definir ali a nossa conexão. Pronto, aí agora a gente vai tirar isso aqui e vamos começar na pasta service aqui. Então aqui eu vou criar uma tool service .ts e aqui eu vou declarar uma classe.
Vou declarar o método assíncrono. E o primeiro método aqui que eu vou declarar vai ser o de listar todas as ferramentas. Então vou colocar aqui um sync list. Só que antes a gente tem que criar ali a nossa conexão com o banco de dados. Aqui no database eu tenho que criar um arquivo aqui chamado, vou chamar de Prisma. .ts, e aqui nesse Prisma eu só vou importar. Fazia como eu fazia, acho que no aqui eu exporto uma constante. Aqui a gente exporta a nossa constante Prisma Kite. Pronto, e aqui a gente pode dar início aqui então ao nosso prisma. Constante pulse. Então pessoal, depois de instanciar lá, a gente instanciou nossa connection lá na nossa database. Então aqui a gente tem acesso ao Prisma. Então eu vou dar um await Prisma ponto. Aí eu vou colocar aqui na tabela que é tools ponto find menu. Aqui eu estou listando todos os minhas ferramentas aqui que eu tenho no banco de dados e só faço um retorno aqui delas, ó. Agora eu vou para minha pasta controller. .ts. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, eu vou criar uma classe. Só que antes eu tenho que vir aqui, ó, no meu service aqui, na minha tool service, eu não posso esquecer de exportar essa classe. Export tools service. Só que eu não vou exportar assim, eu vou exportar ela como um objeto. Certo? Aí aqui eu crio minha classe tools controller. E lá eu vou ter o mesmo método aqui, ó, copiar até aqui, ó, vou chamar esse mesmo método, vai ser um método não assíncrono. E aqui, lembram lá no Express, a gente tinha request, e response. No Express era assim, só que aqui no Fastify eles não chamam o primeiro parâmetro aqui, eles chamam de request e o segundo eles chamam de reply. Aqui no Fastify, então aqui no Fastify eles chamam
Aqui a gente tem o reply, não é o response que a gente usa aqui. E como vocês podem ver, eles estão reclamando aqui. Se você passar o mouse por cima, as duas definições aqui, isso aqui é porque as declarações não estão sendo para lida. Isso aqui é praticamente problema de S-Lint, né? Esses dois, mas aqui ele diz que não tem um parâmetro, como que se diz, um tipo específico para request nem para reply. Para request aqui, né? No caso que a gente está passando aqui é request. Então ele fala que não tem um tipo implícito aqui no request. Então a gente precisa tipar esse request. E para a gente tipar esse request é a mesma coisa que era no Express, só que aqui é Fastify Request. E aqui é a mesma coisa, ó. Fastify Reply. A gente tem esses dois tipos aqui. Aí aqui nós simplesmente colocamos aqui, retornamos esses tools, né? E para retornar os tools a gente vai criar uma constante aqui, ó, tools. Só que a gente tem que instanciar a nossa classe lá. Antes a gente tem que instanciar a nossa classe lá, service. Então eu vou criar uma constante aqui, service, que recebe new tools service. Já importa para mim. E aqui dentro do service eu tenho, só que eu tenho que fazer await. Nunca esqueça de colocar await service ponto list tools. E aqui eu retorno esse tools, eu dou um reply, retorno reply ponto send. Aqui eu vou colocar esse tools, né? Pronto, é praticamente isso aqui, nosso método. Aí a gente tem que exportar aqui a nossa tools control, tools controller, né? Tools controller, tem que exportar ela. Exportou, agora a gente vai criar aqui as nossas rotas. Agora a gente cria nossas rotas. E aqui é a mesma coisa, eu vou criar um tools. Putz. Acho que é route, não, vou colocar route, né? Route. Vou colocar route, né? Porque tá no... não, tá no routes. Vamos colocar routes que tá no plural. Aqui é diferente do Express, que você declarava que uma constante router instanciava a router aqui no Express. Aqui você tem que criar uma função. Então tem que criar aqui, ó, eu vou exportar eu tenho que exportar uma async, tem que ser uma função assíncrona, function, vou colocar aqui o nome de routes,
E aqui eu tenho, dentro dessa função eu tenho um app, e dentro desse app é que tem os meus métodos get, post, delete e put. Esses 4 métodos que a gente vai usar, na verdade a gente vai usar só 3, né, que é o get, post e delete. Esses 3 métodos estão aqui no app. Então a gente exporta uma função assíncrona e declara aqui o nosso parâmetro app. Só que aqui, como lá no request, lá como eu expliquei, ele fala que a gente tem que ter um tipo aqui no app. Então a gente tem que tipar esse app, e a tipagem desse app tá onde? Tá em Fastify, tá na mesma aquela coisa do Fastify, só que aqui é Fastify Instance. Aqui no Fastify Instance que a gente instancia aqui nossas rotas. Então aqui eu tenho um app, e aqui eu tenho todos os métodos. Tem o método get, post, put, delete. Tem todos esses métodos aqui. Só que aqui eu vou pegar com o método get, né? Começo pelo get, então eu vou colocar aqui, ó, barra tools. Aqui eu tenho que instanciar a nossa classe lá que a gente exportou, né? Nosso controle. Então aqui, ó, constante controller save new controller. Aqui nós temos o nosso método ponto list tools. E aqui sim a gente está instanciando nossa rota, tudo. Agora aqui no app a gente precisa registrar nossa rota como a gente registrava no Express. É a mesma coisa, só que aqui em vez de app.use a gente vai colocar app.register. Aqui eu vou registrar minhas rotas. Eu não preciso passar nenhum parâmetro aqui, só colocar aqui a minha função routes já é o suficiente aqui para eu ter minhas rotas. Não preciso passar mais nada. Se eu vim aqui, ó, no meu navegador e vim naquela URL que nós estava, e se eu der não funcionou porque eu não estou com a aplicação rodando. Então aqui eu tenho que rodar a aplicação com yarn tsx src app.ts, né? É isso aí. Então, rodando a nossa aplicação aqui, se a gente vir aqui, ó, já retornou pra gente aqui, ó, é um array vazio, não tem nenhuma ferramenta cadastrada. Então ele retorna aqui para mim um array vazio. Então aqui a gente já cadastrou a nossa primeira rota. Só que vocês viram aqui que a gente está tendo que toda hora digitar esse comando aqui, yarn tsx wat src /app.ts. Isso aqui começa a ser trabalhoso. E o que é a melhor forma? É a gente criar um script. Vamos aqui no package.json e vamos criar um script aqui para a gente não ter que ficar digitando toda hora esse comando aí inteiro. Então eu vou colocar aqui dev
Vou colocar aqui, ó, TSX, colocar aquela flag, nossa, para ele ficar escutando ali a alteração dos nossos arquivos. CRC f.ts. Pronto. E aqui eu só faço aqui, ó, yarn dev e pronto. Nossa aplicação está rodando sem ter que colocar aquele comando inteiro. Agora vamos partir para nossa a gente fez o método aqui de listar, como pede aqui, né? Cadê o nosso back-end? Então a gente fez aqui de listar, que ele lista todas as ferramentas. Aí tem filtrar, buscar por tag. E deve uma rota para cadastrar a nova ferramenta. Então vamos fazer o seguinte, vamos primeiro cadastrar uma nova ferramenta, né? Então vamos lá no nosso service. Vou colocar aqui uma descrição para esse método. Vou colocar create tools, create tool não, create tool. E aqui a gente precisa ter aqui o que a gente vai precisar cadastrar aqui. A gente vai precisar cadastrar o title, o link, description e as tags. Só que como vocês podem ver, aqui eu não poderia, aqui eu teria que fazer um método, eu pego num request.blog, né? Só que aqui no service eu não tenho isso e eu tenho que falar pro TypeScript aqui que eu estou esperando alguns parâmetros aqui no meu método, que são ele title, link, description, tags, né? É isso, title, link, description e tags. Description e tags. Só que como vocês podem ver, ele fala aqui, o que é que você está esperando aqui? Que tipo que você está esperando? O que é isso? Então, para a gente definir o que a gente está esperando aqui nos nossos parâmetros, eu vou vir aqui e vou falar, ó, primeiro eu vou fazer em tags. Tem que declarar um type aqui, ó, type tags. Em tags eu tenho a tag que ela é uma string, só isso. E aqui eu tenho type to, que aqui sim ele recebe um title que é uma string, title que é uma string, aí tem link, string, tem description, string, e temos o que? E as tags, né? Aí aqui eu coloco a tag, coloco a de cima, que ela é um array, né?
Nossas tags, ela é um array de objeto que vai vir. Então aqui eu coloco aqui, e aqui eu falo para ele, ó, que é esse formato aqui que eu estou esperando, que tem aqui no esse formato, e pronto, ele vai parar de reclamar aqui. Ele tá assim amarela porque ainda não, essas variáveis foram declaradas, mas não estão sendo usadas. E aqui eu crio uma constante que vai ser tool, que é a ferramenta que a gente vai cadastrar, e aqui eu faço um await prisma ponto ferramenta, que nós vai a tabela que nós vai cadastrar, né? E aqui é o create. Aqui eu passo um objeto data. E aqui eu passo aqui o title, link, description. Aí você tá perguntando, pô Alan, mas falta aqui as tags, né? Realmente, falta as tags, só que as tags a gente tem um relacionamento, né? E aqui é como ela vem um array lá, eu não conheço um método aqui que ele grava um array aqui linkado aqui. Então aqui eu vou fazer uma separação. Então aqui eu vou colocar uma constante. Constante não, aqui tem tags, né? Eu vou fazer o que? Eu vou fazer um for. Fazer um for aqui e vou falar, ó, aqui as tags, ela é um array, e vou simplesmente fazer um await prisma ponto create, tags, né? Ponto tags ponto create. E aqui eu passo meu data. Aí no meu data eu tenho o que? Eu tenho que passar meu tools ID. Tool, vou colocar tool ponto ID. E aqui eu tenho as tags, minha tag, né? Tag que recebe aqui tags ponto. Tem que colocar index tag. Pronto. O que acontece aqui? Como eu não sei quantas tags tem aqui nesse aqui para eu salvar aqui na minha tabela de tags, então eu tenho que colocar aqui um array, um for, para ele varrer quantas tags tem e ir salvando. Quer dizer, o cara pode mandar 10 tags ou 20 tags lá que vai salvar as 20 tags, independente tanto de tag que ele mandar, ele vai salvar aí no banco de dados. Agora a gente vai lá no nosso controller, fazer o método assync aqui mesmo, assíncrono. E aqui a gente tem a mesma estrutura que isso aqui. Eu vou até copiar isso aqui. Só que aqui a gente precisa validar o nosso body, né? O corpo da nossa requisição. Porque aqui ele está mandando, ele manda lá, ele vai mandar o title, o link, a description, a tags, né?
Então a gente quer validar isso, se não vai vir vazio. Então eu vou falar que o usuário tem que mandar pelo menos uma tag, né? Então aqui a gente vai validar isso como? A gente vai usar uma biblioteca chamada Zod, que é muito boa para esses casos. Com essa biblioteca Zod instalada, eu vou fazer aqui ó, constante bug esquema, colocar, importar o Z de Zod e vou falar aqui que ele é um objeto, ó, um object. E nesse object eu vou ter a mesma coisa que eu tinha lá, ó, um title. Eu vou falar que ele é um z.string. Aí tem um link. Vou falar que ele é um z.string também. Em description, né? Description. E a description é a mesma coisa, um z.string. E aqui a gente tem as tags. Só que as tags é um array, então eu vou falar aqui ó, que é um z.array. Vou falar que dentro desse array é um z, tem um z.object tag, que é z.string. Certo? Aqui eu tenho meu bug esquema. Aqui já tem o meu bug esquema. Com esse bug esquema eu já estou validando aqui o meu corpo da minha requisição. Quando me mandar o title tem que ser string, não pode, vai poder ser vazio. A description é a mesma coisa, a tag é a mesma coisa. Aqui eu coloco um constante. Vou chamar esse bug esquema ponto parse ponto bug. E aqui eu posso chamar tudo, ó, title, link, description, tags. Agora, para salvar, a gente primeiro precisa instanciar lá nosso service, né? Constante service, recebe new, aqui eu vou envolver tudo num try catch, que pode dar tanto certo quanto pode dar erro. Como é uma promessa, né? Pode tanto dar certo quanto não dá. Só que aqui no nosso tool service, vamos voltar lá no nosso tool service, eu não retornei aqui a nossa ferramenta e nem o nosso
nem nossas tags. E aqui eu tenho que retornar os dois, né? Porque lá ele fala que quando a gente salvar, a gente tem que retornar tudo, ó. Tem que retornar o título, link, descrição, tags e o ID, né? Então a gente tem que voltar lá e fazer isso. Então aqui ó, depois do for, a gente tem que dar um retorno aqui, ó, retorna. Aqui eu vou retornar to e as tags. Pronto. Aí aqui eu coloco await service ponto create tool. Aqui a gente passa o objeto, então tem o title, tem link, description e tags. E aqui dentro a gente tem a ferramenta e as tags de lá. Só que vocês podem ver, se a gente colocar tag aqui, tags, ele fica reclamando ali do outro lado que a tag, ó, a variável tag está sendo usada antes de sua declaração. Quer dizer que a gente está declarando ali e está usando já aqui. Então eu vou renomear essa tags para all tags, certo? E aqui a gente pode retornar então o nosso reply. Vou colocar aqui um status, né? E coloca, vamos ver lá o status que retorna lá. No caso aqui é 201, então a gente tem que colocar esse status lá. Status 201 send. E aqui eu coloco, vou retornar minha tool, tags, certo? E aqui, caso dê erro, eu vou retornar replay.status, colocar 400, send, colocar aqui nesse ponto, error.message. Aqui eu colocar esse ponto, aí coloco ele, aí vai ficar reclamando isso aqui. Aí o que eu faço aqui, geralmente eu não achei uma forma de resolver esse erro aqui, então o que eu faço é desabilitar esta linha no TypeScript, no slint, né? Que esse é um erro do slint, reclama. Eu vou desabilitar essa linha, então pessoal, aqui é slint disable, slint disable line, e aqui eu desabilito essa linha aqui para ele não ficar reclamando aí. Agora eu vou até o nosso routes, né? Declarar aqui mais uma rota, app.post,
Pronto, tá aqui declarado. Agora, para a gente salvar aqui a nossa ferramenta, a gente tem que ir lá no Insomnia. Então eu vou vir aqui no Insomnia. Não é aqui. YouTube. Outra coisa. Vou criar aqui uma nova pasta. Vou colocar aqui o nome do projeto, né? Que é MyTools. Aqui eu vou criar uma rota. A primeira rota vai ser do tipo. Criar a rota primeiro do tipo GET, que vai ser HTTP. Já até tem aqui, ó. Vou colocar isso aqui, só vou mudar aqui, ó. 3000 /tools. Se eu dar um nome melhor para essa rota, vou colocar aqui list tools. Essa aplicação não está rodando, então vamos dar um yarn dev. Pronto, a rota de listar está funcionando. Vamos duplicar isso aqui. Vou colocar aqui, ó, create tool. Pronto, essa create tool, só que ela é no tipo post e ela tem um corpo, que no caso é um JSON. Aí a gente vai pegar vamos pegar essa ferramenta aqui, né? Que já está quase estruturada. Está quase estruturada aqui no formato JSON, bom pra gente. Só que a gente precisa remover algumas coisas. Porque aqui no caso é um array de objeto, então não adianta a gente passar assim. Então eu tenho que passar assim, ó. Colocar tag do nome da tag. Então aqui, como é um hotel, ficou de hotel, não sei o que é isso, né? Vamos lá. Pronto, tá aqui a nossa primeira tag. Aí vem aqui são uma, deixa eu ver quantas são lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só copiar lá. Então vamos lá. Organização. Web Apps. Domain.
Pessoal, tá bom aqui, né? Bom, vamos salvar a nossa ferramenta. Pronto, salvou aqui a nossa ferramenta, salvou com aqui o nome, tudo e as tags aqui, né? No caso. Aí lembra lá que eu coloquei que nosso title aqui ele é único, né? Se a gente vir aqui e tentar salvar de novo, a gente vai receber um erro. A gente podia ter tratado isso, mas aqui eu não vou tratar muito porque a aplicação ela não pede muita coisa sobre isso, como se a gente não precisa, não pode deixar repetir tag aqui, não fala nada disso. Então ele só fala para criar aqui a nossa listar, né? E o nossa criação aqui para listar aqui, ó, no caso listar todas as ferramentas cadastradas e deve ser possível filtrar, né? Uma ferramentas utilizando busca por tag. É isso que ele fala só. Então não me atentei muito em criar ali uma validação ali para que não seja cadastrada tags com o mesmo nome, ferramentas com o mesmo título. Só deixei assim. E aqui ele fala que a gente é possível remover uma ferramenta por ID, né? Eu vou fazer essa remoção primeiro e depois eu vou fazer a busca apenas por tags. Então na remoção é mais simples aqui, né? Vou até aqui. Na remoção aqui vai ser um método assíncrono também. Vou colocar aqui, ó, remove tool. Ela remove uma ferramenta. E aqui vai ser um ID, que vai ser um número. Meu parâmetro vai ter um ID que vai ser um número. Vai ser um await prisma tools ponto remove delete, né? Delete where ID, deletar aqui por o ID. Aqui eu não tenho como retornar nada, porque lá ele fala que só vai mandar um status 200, ok, e um objeto vazio. No caso aqui, objeto vazio, eu não vou retornar nada, porque não tem nada para retornar. Vai ser a mesma coisa aqui. Então aqui eu vou validar de novo com o meu Z, com o meu Zod, com a minha biblioteca Zod de novo. Eu vou validar aqui o meu ID aqui, que eu vou pegar no parâmetro, né, da URL. Então aqui, ó, constante. Aqui vai ser params esquema, recebe z object
Então, e aqui, por que eu coloquei aqui que ele é uma string? Sendo que eu falei aqui que ele vai vir aqui no meu parâmetro aqui, ele é um número, né? E aqui, como vocês podem ver, eu coloquei que era uma string, que o ID aqui é uma string, porque quando vem lá do parâmetro, tudo que vem do parâmetro vem como string. Então aqui eu falei que ele é uma string e transforme, quer dizer que eu vou transformar essa string num número. Entendeu? Por isso que eu tenho que colocar aqui que é uma string e que eu vou transformar essa string em um número. Transformando essa string no número, aí sim eu posso usar ela. Então eu vou dar um constante aqui. Meu param schema.parse. A gente estava fazendo no request body, né? Agora a gente tem um request params. O que é o params? É o que a gente vai pegar no parâmetro ali da URL. Pronto, pegamos o nosso parâmetro ali na URL. Agora vamos iniciar a nossa classe service. E aqui eu vou fazer um try catch. Pode tanto dar erro quanto pode não dar certo. Aqui eu coloco await service ponto remove tool. E aqui eu passo o ID. Aqui eu só retorno reply. Acho que é assim, né? Fala para retornar E aqui eu só copio, vou copiar só essa mensagem de erro aqui. Aí aqui eu tenho que tipar isso aqui e falar que é copia isso aqui para ele não ficar mexendo o saco. Tá pronto aqui o nosso controller para remover aqui. Agora vamos lá nas nossas rotas, declarar. Agora a gente vem aqui, lista as ferramentas que a gente tem só a ferramenta de ID 1. Vim aqui, vou duplicar minha rota, falar que ela remove a ferramenta. Isso aqui não tem corpo, vou falar que ela é delete, né? Aqui eu coloco barra ID, barra ID não, barra 1, né? 1 que eu defini lá como ID. Aí pronto. Aí eu mando aqui meu send, só que acontece, ele está falando aqui, ó, que é tom delete, não sei o que, blá blá blá, lá na pasta, tá? Assim que remove, ele falou que
A Fourier Constraint falou, Tools ID. Por que isso acontece? Acontece que essa ferramenta ela tem um relacionamento com tags. Então eu teria que primeiro deletar todas as tags para depois deletar a minha ferramenta. Se eu quisesse deletar sem ter esse problema aqui. Mas aí no caso a gente pode fazer uma coisa aqui no Prisma, que é vir aqui na nosso Prisma, aqui no nosso esquema Prisma, e aqui é onde tem a Relation Reference, colocar aqui uma vírgula, colocar um delete cascade, dá um save. E a gente tem que migrar, rodar aquele comando yarn prisma migrate dev. Pronto, só colocar isso, a DD Cascade mesmo, que eu estou adicionando Cascade para ele deletar em cascata. Quer dizer o que? Quer dizer que quando eu deletar minha ferramenta, vai deletar todos os relacionamentos. Então se eu vim aqui ó, e deletar, pronto, tá aqui ó, deletou. Agora se eu vim aqui e listar todas as ferramentas, não tem nenhuma. Agora o último método que falta é o de listar por tags, né? E listar por tags é simples. Eu vou vir aqui, criar um método assim. Vou colocar aqui a list. Colocar list for tags. Eu vou colocar aqui tags. Tags, né? Vou colocar aqui tags é um string aqui, né? Só isso. Constante tools vai ser await prisma ponto aqui é tools find menu where tags. Retorno tools, certo? Meu controller vai ser a mesma coisa.
Vou colocar esse método aqui, depois do list, assim, ficar organizado. Aqui é a mesma coisa. Só que aqui, pessoal, eu coloquei aqui to service, só que eu vou colocar aqui um ponto de interrogação, porque eu vou falar que isso aqui ele não é obrigatório, porque se você não colocar nada, ele vai voltar todas as ferramentas. Se você definir lá, ele vai colocar só aquelas tags, com aquelas tags. Então eu não vou definir ali que ele não é obrigatório. E aqui no mesmo esquema eu vou validar aqui o meu. Aqui não vou validar nada, eu só vou colocar simplesmente que é uma constante chamada colocar request. Aí no caso a gente pegou lá pelo nosso corpo, né, da requisição, parâmetro, e agora a gente vai usar uma terceira opção que é a query. Aí eu vou colocar aqui tags, né? É isso, né? Lá eu não vou colocar tags aqui, fazer o seguinte, eu vou colocar tag, porque e aqui ele fala que não sabe o que é essa tag. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu ver se dá pra me falar aqui que é uma string aqui. Não dá. Então vou colocar um type aqui. Vou fazer um type aqui, que eu nem vou validar isso com Zod, porque ela pode ser nula ou não, tanto faz se mandar na requisição ou não. Para mim não vai fazer diferença, vai fazer diferença só na hora da busca, mas se não colocar nada, a busca vai retornar tudo mesmo. Então vou colocar aqui a tag, falar que ela tem esse formato aqui, tem tag, tem a string. Vou falar que ela quer esse formato, ó. Ela recebe aqui do new to service, eu faço um await constante tools, recebe await service list for tags. Aqui eu dou um reply, retorno, né? Dou um retorno, reply ponto send.
Aí a gente vai lá na nossa Tools Route. Vou colocar ele aqui, ó. Ponto. Get. Aqui no caso a gente já tem essa rota, né? Então vou aqui colocar barra tag, que só vai listar por tag, né? Então vou colocar tools barra tag. Aí no caso, se eu vim aqui, vou aplicar essa aqui, colocar for tag. Aqui é barra tag, né? Então aqui, ó, praticamente, ó, se eu coloco, ele retorna, como não tem nenhuma tag lá listada, ó, se eu vou criar aqui uma tag, e se eu coloco aqui, ó, sem nenhum nome, nada lá no meu query, ele retorna aqui todas as ferramentas. Só que tá vendo que tá retornando aqui as ferramentas, só que não tá retornando as tags, né? Então a gente tem que ir lá e resolver isso. Então a gente tem que ir lá no service, aqui no, vamos colocar aqui no FindMine primeiro, vamos colocar aqui, ó, select title, as tags aqui eu só vou voltar a tag, o nome da tag, não vou voltar todo o relacionamento dela como ID, tools ID, só vou retornar as tags. Então aqui eu coloco aqui isso, abro chaves, coloco select de novo, e aqui eu coloco só a tag. Pronto, vai ele retornar isso. Aí se eu voltar lá aqui, ó, no File List Tools, tá retornando a ferramenta e todas as tags. Mas porém aqui não. E a forma de resolver isso, eu vou copiar tudo isso aqui, ó. Ele vem daqui até aqui, ó. Copiar tudo isso aqui. Ctrl. E vem, ó. Você tem aqui o where. Você coloca uma vírgula aqui, aí aqui você tem o select, então você vem aqui e copia, cola e pronto. Então aqui todos estão voltando com tags. Aí se eu vim aqui e colocar tag, eu vou colocar aqui node, vai ver, vai voltar aqui porque tem node. Agora se eu colocar aqui, ó, ele retorna vazio. E pra gente ver melhor isso, só um minutinho que eu vou salvar outras tags aqui, outras ferramentas, e a gente vê melhor como isso vai funcionar. Pronto pessoal, cadastrei algumas ferramentas aqui. Então se eu vim aqui e listar todas as ferramentas, então a gente tem tem 4 ferramentas aqui. Então eu vou colocar aqui uma ferramenta, por exemplo, colocar essa aqui, ó, calendar. Buscar aqui por query calendar.
Então aí ele retornou. Aqui tem calendário. Se eu colocar só Node, ver todas as ferramentas que tem Node. Tem 3 ferramentas que tem Node. No caso aqui da gente listar algo, nós temos aqui quantas? 1, 2, 3, 4 ferramentas. 4 ferramentas, 3 delas tem Node. 3 delas tem Node. Então é assim que a gente faz então a nossa query ali no buscar. Então isso é tudo, pessoal. Se vocês gostaram aqui do vídeo, deixa o joinha aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal aí, não deixa de compartilhar esse vídeo aqui para ajudar mais pessoas aí. Obrigado, até mais.